Quando uma força é aplicada repetidamente na frequência de qualquer sistema, resultam oscilações de grandes amplitudes. Este é o fenômeno de ressonância. Você já viu um cantor quebrar um cálice com a voz? Faremos isso hoje. É muito difícil, mesmo quando se tem uma voz magnífica como a minha. É preciso um cálice muito especial. Ele deve ser fino e delicado e produzir um som muito puro. Se você percuti-lo, deverá soar como pim e não como pan. Isso pode ser resumido em duas palavras: muito caro. Foi por isso que pedi ao departamento de física que me comprasse um cálice muito caro. Eles me mandaram bater num copo de papel. Expliquei que era para uma demonstração. Nomearam um comitê, o qual se reuniu e discutiu o assunto. Finalmente, decidiram investir dinheiro suficiente na compra de um cálice muito caro que vou quebrar para vocês verem. Aqui está ele. Mas antes de fazê-lo, gostaria de explicar por que isso irá acontecer. Isso tem a ver com um fenômeno chamado ressonância. No dia 1º de julho de 1940, uma delegação de cidadãos reuniu-se no estado de Washington. O tempo estava lindo, a ocasião histórica, os discursos e a fanfarra apropriados. Tratava-se da inauguração solene da ponte do desfiladeiro de Tacoma. Desde o início, a ponte que se estendia sobre Seattle e Tacoma foi utilizada com elegância, como ela bem merecia. A ponte de Tacoma era uma das mais longas pontes suspensas do mundo. E se alguém não tivesse negligenciado algo, ela provavelmente teria continuado a ser uma das pontes suspensas mais longas do mundo. O problema não foi, desde o início, falta de cuidado aos detalhes. Isso foi feito. Mas, em algum momento, e isso ficou óbvio no fim, parece que alguém esqueceu o significado da ressonância. Ressonância. Assim como o seu som permanece no ar, a própria palavra permanece na linguagem. A ressonância origina-se de uma palavra latina que significa eco. Mas a ressonância é muito mais do que ecos linguísticos. Na batalha, por exemplo, ouvimos falar de uma vitória retumbante. Mas, deixando essas conotações de lado, a ressonância pode ser considerada um princípio mecânico simples do mundo físico. Sons agradáveis são geralmente agradáveis exatamente pela maneira como ressoam. É claro que o talento artístico é um fator importante, como também a composição, o cenário e o bom humor. Mas a ressonância é essencial. No caso de um violino ou de um violoncelo, as vibrações das cordas, com centenas e mesmo milhares de ciclos por segundo, fazem com que o corpo do instrumento vibre na mesma frequência. Cada vibração proporciona à caixa de som do instrumento um minúsculo impulso, de maneira que a caixa de som vibra em ressonância. Essas vibrações, por sua vez, excitam as vibrações ressonantes do ar dentro da caixa de som. A qualidade de um bom instrumento está precisamente em sua capacidade de produzir ressonância igual para cada nota tocada.
Quando um sistema vibratório é perturbado com a frequência natural desse sistema, ocorre ressonância. Dentro de um piano, as cordas vibratórias fazem a caixa acústica ressoar. Essa ressonância é determinada pela frequência própria da corda, cerca de 256 impulsos por segundo no Dó central. Cada vez que uma corda é tocada, isso produz milhares de oscilações, cada uma aumentando a resposta ressonante da caixa acústica. A perturbação repetida sobre um sistema oscilante, mesmo que nisso se empregue apenas um pouco de força de cada vez, faz com que as oscilações sucessivas se tornem cada vez maiores. Os resultados são vibrações de amplitude cada vez maior. Mesmo que essas perturbações sejam muito pequenas, o resultado será uma ressonância. Esse diapasão vibrando faz com que as moléculas de ar circundante entrem em movimento harmônico. Como o ar funciona como um meio elástico, ele é um bom condutor de oscilações ou ondas. Cada oscilação empurra o ar de forma delicada e rítmica, emitindo ondas na frequência própria do diapasão. Quando a frequência da nota tocada no piano é a mesma daquela do diapasão, mesmo que não se mexa no diapasão, as ondas do piano podem perturbá-lo e colocá-lo em movimento por meio da ressonância. O diapasão e a corda do piano são exemplos de sistemas com oscilação própria. E, embora pareçam mais complicados, obedecem à mesma equação diferencial de um corpo preso a uma mola. Como uma massa presa a uma mola, possuem uma força interna, F, que se opõe naturalmente a qualquer perturbação, X. Isso equivale a uma equação diferencial, cuja solução é uma função senoidal, representando oscilações numa frequência própria ômega zero, que depende das características do sistema. Elas são, neste caso, K, a rigidez da mola, e M, a massa do objeto oscilante. Este é outro sistema oscilante com uma frequência própria. De fato, a criança e o balanço são uma espécie de pêndulo. A frequência pode ser 1000 vezes menor do que a frequência de um som audível, mas o princípio é o mesmo. Uma massa ligeiramente maior, essa com pernas mais longas, aprendeu a produzir o seu próprio empurrão periódico, deslocando seu peso, projetando o corpo para a frente o máximo possível e recolhendo as pernas. Corretamente aplicado no mesmo ponto de cada ciclo, isto é, em fase, essa jovem no balanço exibe seu domínio sobre o fenômeno da ressonância. Mas um verdadeiro domínio do fenômeno pode ser melhor obtido começando-se com uma força oscilante que não produz a ressonância. Quer se trate de um balanço ou uma mola, os osciladores têm seus altos e baixos naturais, produzidos pela força interna F. Quando uma força adicional, proporcional a F0, é aplicada com uma frequência ômega diferente, o resultado é um movimento mais complicado. E uma equação diferencial mais complicada.
Mas o movimento consiste realmente de apenas dois movimentos simples reunidos, que resolvem a equação diferencial. Fornecendo uma equação para A, que é a amplitude das novas oscilações produzidas pela força adicional. A amplitude dessas oscilações depende da força A0 e da semelhança da sua frequência ômega e da frequência própria, ômega 0. Aqui estão alguns elementos-chave da ressonância. Uma voz possante, o controle primoroso da frequência. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice e um sistema oscilante? Quer se trate de um cálice ou uma mola, a amplitude das oscilações forçadas é sensível à frequência. Uma força numa frequência baixa, ômega, impulsionando um oscilador de frequência própria, ômega 0, produz vibrações complicadas, embora minúsculas. Numa frequência mais alta, as vibrações ficam um pouco maiores. Mas se ômega se aproxima de ômega 0, mesmo que a força seja muito pequena, coisas espetaculares podem começar a acontecer. Somado ao movimento natural, uma força de baixa frequência produz seus efeitos. Numa frequência mais alta, o efeito pode ser mais interessante. Mas se ômega se aproxima de ômega 0, o efeito pode ser decididamente arrasador. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice? Aí está. Apenas uma pequena força pulsante é aplicada ao cálice. Muito embora a força por trás dela seja a magnífica voz de Ella Fitzgerald. Agora perguntamos, não é fenomenal? Mas é preciso uma equação para demonstrar por que um cantor com potência e controle pode causar um impacto tão devastador. Naturalmente, a equação diferencial deixa de fora alguns detalhes interessantes. Um dos mais interessantes é que o próprio vidro é um fluido viscoso. Um fluido muito, muito viscoso. De fato, o vidro é tão viscoso que são necessários séculos para que ele possa fluir através do tempo e do espaço, assentando finalmente na extremidade mais espessa da vidraça. O vidro é tão viscoso que chega a parecer sólido e até mesmo a tilintar e a ressoar. Naturalmente, é a viscosidade do vidro que impede suas oscilações ressonantes se tornarem infinitas. Sem essa viscosidade, não haveria um pedaço inteiro de vidro. Quer seja no Velho Mundo, quer seja no Novo, onde os efeitos da ressonância podem ser vistos e também ouvidos. Por exemplo, enquanto a música constitui geralmente um agradável exemplo de ressonância, o mesmo nem sempre se pode dizer dos ritmos comuns da sociedade contemporânea. Como um incômodo exemplo de ressonância, temos a vibração dessas janelas. Ao mesmo tempo, no entanto, enquanto as vidraças podem distrair a atenção do ouvinte,
O atrito interno e a viscosidade normalmente impedem que elas se quebrem. Às vezes, segundo estudos feitos no interior dos laboratórios sísmicos Caltech, em Pasadena, os efeitos da ressonância são mais do que incômodos. Eles podem ser devastadores, pois podem amplificar o que já é uma poderosa, quase irresistível força da natureza. Durante um terremoto, ondas sísmicas são emitidas do epicentro numa série de frequências. Comparadas ao som audível, essas frequências são geralmente muito baixas. Em frequências de terremoto, prédios entre 5 e 40 andares são tipicamente ressonantes. Quando esses prédios de maquete são perturbados numa determinada frequência num terremoto simulado, um ou outro sofre uma vibração ressonante, dependendo da frequência. De maneira geral, uma estrutura complicada, como um prédio, irá estremecer ou se retorcer em determinado número de frequências próprias. Os engenheiros podem reduzir ao mínimo as respostas ressonantes, projetando sistemas de amortecimento e de absorção de energia no prédio. Obedecendo rigorosamente às leis do terremoto, uma estrutura tem uma chance de resistir à destruição de suas próprias bases. Os códigos de construção são leis. Quando se pensa que algumas leis foram feitas para serem desrespeitadas, alguns prédios acabam sofrendo as consequências. Esses sons, produzidos pelo vento sobre o fio, são outro efeito da ressonância. Esses fios cantam sua canção vibrando numa frequência própria. Porque, mesmo para fazer algum som simples, o fluxo de ar num fio esticado percorre alguns caminhos bem complexos. Os fios de telefone talvez só cantam em histórias de mistério, onde suas letras lúgubres se harmonizam com o vento uivante. Mas se os fios de telefone realmente cantassem, sua canção seria uma composição do fenômeno da ressonância e do vento onipresente. No caso de um vento forte, o fluxo de ar normalmente estável em torno de um cilindro, esse fio, por exemplo, torna-se instável. À medida em que o vento tenta abraçar o vazio atrás do fio, para evitar um vácuo, redemoinhos começam a soar. Dentro de pouco tempo, os turbilhões começam a descascar o fio, criando um modelo de fluxo previsível. Um furacão sempre impulsiona um pouco o fio. Quando o vento atinge uma certa velocidade, os vórtices começam a soar com a frequência ressonante do fio, colocando-o em movimento. O efeito é conhecido como harpa eólica. A habilidade necessária para afinar essas cordas foi transmitida pelos eólicos, as antigas tribos gregas que fixaram-se no litoral da Ásia Menor. Mas a técnica exigida para se tocar a harpa eólica provém dos dedos mágicos do vento, quando o ar sopra entre as cordas. O princípio da harpa eólica, o fenômeno chamado ressonância, explica a dramática canção dos fios ao vento. Talvez, entre outras coisas, a ponte de Tacoma tenha sido a mais espetacular harpa eólica da história. Infelizmente, sua apresentação inicial duraria apenas 4 meses. Durante esse tempo, foi uma bela ponte.
Bela, mas um pouco estranha. Antes mesmo de concluída a construção, as pessoas começaram a observar seu comportamento peculiar. Isso porque, mesmo com uma leve brisa, a ponte era percorrida por ondulações. Depois de algum tempo, um dos humoristas locais lhe deu o nome de Gert Galopante. Por motivos óbvios, o nome pegou pelo menos até 7 de novembro de 1940. Naquela época, como ainda hoje, Seattle e Tacoma eram cidades muito dedicadas ao esporte. Durante 4 meses, atravessar a ponte tornou-se um esporte regional nos dias de ventania. Enquanto alguns diziam que a sensação era de andar numa montanha-russa, outros achavam um pouco embaraçoso ver o carro da frente desaparecer. Ninguém sabe ao certo quão popular esse esporte foi, nem até que ponto ele pode ter se espalhado pelo país. No dia 7 de novembro de 1940, os ventos eram relativamente moderados, cerca de 65 quilômetros por hora. Surgiu então uma novidade. Em vez de ondular, a ponte começou a se retorcer. Um vento de 65 quilômetros por hora não é muito forte, mas era forte o suficiente para fazer com que a ponte começasse a se retorcer violentamente. E às 11 horas, ela desmoronou. Os investigadores ficaram estarrecidos. Uma ponte construída de acordo com os mais modernos padrões de engenharia da época, talvez a melhor ponte do mundo, não deveria ruir. O que teria acontecido? Theodor von Karman, um professor da Caltech e um pioneiro da moderna aerodinâmica, forneceu uma resposta. A explicação de von Karman sobre vórtices emissores e osciladores ressonantes não conquistou uma popularidade universal entre os engenheiros de construção. No entanto, como foi verificado em teste de túnel de vento na Caltech e na Universidade de Washington, a explicação de von Karman estava correta. E desde então, nenhuma ponte de grandes dimensões é construída sem que passe primeiro pelo teste do túnel de vento. Muito bem, agora chegou a hora de quebrar o cálice. Mas não farei isso com a minha voz. Meu contrato com o Metropolitan não permite. Existe mais um outro problema. Isso exige prática e eu só disponho de um cálice. Assim tentarei primeiro usando esse Becker comum. É assim que a coisa vai funcionar. Isso aqui me substituirá e produzirá um som puro. Isso fará o Becker vibrar. Esse microfone registra o que faz o Becker. O que sai do microfone aparece nesse osciloscópio. Representa o que o Becker faz. Viu? Muito bem. O que preciso fazer agora é aumentar o volume. E isso faz o Becker vibrar. O Becker está vibrando.
mas não muito porque não conseguia ainda a frequência correta. Ele precisa estar na frequência ressonante do Becker a fim de vibrar o suficiente para poder quebrá-lo. Vou sintonizar na frequência adequada. Aqui, é isso aí. Muito bem. Bem, agora tudo que preciso fazer é aumentar o volume e o Becker irá se quebrar. Seus ouvidos vão doer um pouco, mas não se pressione. Atenção, hein? A experiência funcionou, mesmo sem eu quebrar esse lindo cálice. O comitê sabia que eu jamais iria quebrá-lo. Ok? Por hoje é só.